Bem, agora a gente precisa começar a criar as propriedades certas, nos locais certos, dentro das tabelas certas, para que a gente possa fazer de fato essas relações. Então, eu vou criar dentro dessas tabelas que a gente já deixou pronto, eu vou colocar as propriedades que eu acredito que fazem mais sentido. Lembre-se que nada do que a gente está construindo aqui está de fato cravado em pedra, ok? Ou seja, mude conforme as suas necessidades. Então, a primeira que eu vou colocar aqui é a de responsável. Isso porque eu trabalho em equipe. Se você não trabalhar em equipe, essa é simplesmente uma propriedade inútil, você pode só simplesmente ignorá-la, tá? E aí, como é uma responsável, eu vou colocar como pessoa. Por quê? Porque aí eu posso marcar pessoas que estejam dentro da minha equipe, ok? A segunda que eu vou colocar aqui é cliente. Por enquanto, eu vou deixar ela no formato de texto, tá? Então, depois a gente vai trabalhar um pouquinho com isso aqui. Também vou criar aqui a projeto. Qual é o projeto que essa tarefa está relacionada? Novamente, vou deixar ela em formato de texto. Vamos colocar aqui um deadline. Eu gosto bastante de trabalhar com deadlines. É útil, tá? Em termos de produtividade, é muito necessário. Vamos colocar aqui uma opção data. Vamos colocar aqui um ponto de atenção, né? Depois isso daqui vai virar uma fórmula. Vamos já deixar aqui como fórmula. A gente não vai criar nenhuma fórmula agora, mas depois você vai ver como isso daqui vai funcionar. Vou criar agora a opção status, que vai ser uma propriedade select, tá? Então vou colocar aqui status. Daqui a pouco a gente cria as propriedades desse status. Vou colocar um dia da semana, porque eu particularmente gosto de ver em que dias da semana cada uma das datas cai, né? E vou colocar aqui uma fórmula, sem colocar nenhuma fórmula nesse primeiro momento, ok? Vou colocar aqui uma pronto com ponto de interrogação, que vai ser uma checkbox, e vou colocar uma em inglês chamada done, também vai ser uma check, na verdade aqui vai ser uma fórmula, tá? E aqui é importante que você entenda porque essas duas vão trabalhar em conjunto, tá? Para que a gente possa ter uma automação dentro dos status. Isso vai ter uma aula especificamente, então não se preocupe com isso agora. Se preocupe em criar as propriedades necessárias e entender o conceito por trás do que eu vou mostrar agora. Por enquanto, essas são as únicas propriedades que nos interessam, tá? Então a gente não vai mais trabalhar aqui dentro da tabela. Mas olha que legal, na visualização de tabela a gente já consegue visualizar todas as opções. Isso aqui é útil, mas vamos supor que você precise só visualizar quem é o responsável e qual é o deadline. O que você faz com essas outras? Você oculta elas. Então, se eu clicar aqui, eu tenho a opção de fazer o quê? Escondê-las. Então, se eu selecionar a opção Hide, eu consigo ir escondendo todas as opções que não são necessárias para a minha visualização, tá? Talvez seja importante manter o status aqui, então vamos deixar o status ali. Agora, elas sumiram, morreram, eu excluí elas? De forma alguma, elas permanecem existindo dentro de cada cartão, porém, agora elas estão ocultas na minha visualização. Se você se lembrar bem, a gente criou aqui uma visualização por status, certo? Quando eu volto ali para aquela visualização de status, ela permanece igual. Isso porque dentro do status, aqui dentro dessa propriedade, eu não criei nenhuma tag. Vamos criar quais são os principais status que a gente costuma utilizar. Geralmente a gente tem fazer, ok? A gente tem a opção fazendo ou em progresso, tá? E a gente tem, por vezes, a opção concluído. Eu gosto de trabalhar ainda com uma outra opção, que é revisão, porque é interessante manter aqui uma revisão, tá? E gosto de trabalhar dentro dessa sequência, fazer, fazendo, revisão, concluído. Também por uma questão básica de usabilidade simples, eu gosto de colocar isso dentro de algumas cores. Então, fazer geralmente é laranja ou amarelo, né? E aí você pode pensar mais ou menos como é que funciona aí com base, pode ser também, por exemplo, vermelho, certo? A fazer, no caso fazendo, pode ser laranja ou amarelo. Revisão, eu gosto de colocar ele num gray. E concluído, eu gosto de colocar ele no verde. Então fica aí mais ou menos dentro do básico, certo? Vou excluir aqui dentro dessa tarefa e vou colocar em fazer. A partir de agora, eu preciso dizer para a nossa tabela qual é, de fato, a organização que ele precisa mostrar aqui dentro do nosso board. Lembrando que aqui dentro de tabela, ele vai mostrar tudo bonitinho. Mas aqui eu vou precisar dizer para ele. Como que eu vou fazer isso? Pode ver que ele não está aparecendo a tarefa. Ele aparece a tarefa 1, mas ele aparece como não responsável. Isso porque ele está agrupando as informações a partir dos responsáveis, tá? Eu quero que ele agrupe as informações a partir dos status.
Então, eu vou dar um clique aqui nesses 3 pontinhos, vou selecionar a opção Group By e vou selecionar a opção Status. Pronto, agora ele criou aqui para mim aquelas opções de sem status, então se essa tarefa estiver com status vazio, ela vai vir para cá. Tem a opção de status fazer, a opção de status fazendo, e o legal é que isso passa a ser, de certa forma, automático, certo? Se eu simplesmente arrasto as informações para cá, eu não preciso mais visualizá-las, ok? Então aqui é a configuração inicial para as nossas tarefas. Vamos deixar aqui a tarefa não sem status e vamos voltar ali para a visualização de tabela, tá tudo certo. Se eu alterar aqui na tabela, vai fazer alteração lá? Com certeza. Onde você fizer essa alteração, ele vai alterar a tarefa para você. Em status, eu gosto também de visualizar algumas propriedades direto no cartão. Então, eu vou preencher algumas informações nesse cartão apenas para facilitar a sua compreensão, tá? Cliente e projeto a gente não vai mexer agora, deadline eu vou colocar uma data qualquer aqui, status já tem, as outras informações a gente não mexe. Então eu quero que apareça ali para mim, por exemplo, enquanto eu estiver vendo, a pessoa que está responsável por esse projeto. Pronto, a partir de agora eu tenho aqui a visualização de quem é o responsável por essa tarefa. Se eu quisesse visualizar o cliente, eu poderia ir por aí vai, sempre vindo até aqui, clicando em propriedades e visualizando aqui as propriedades que eu quero, tá? Posso simplesmente tirar a opção cliente, que nesse momento está vazia, posso colocar ou tirar outras opções, como por exemplo o deadline é uma opção interessante, e também posso reorganizar essas informações. Por exemplo, quero ver primeiro o responsável, depois quero ver o deadline, depois o cliente, e por aí vai, tá? Então depois a gente vai voltar aqui nessas outras, por enquanto o que é importante é apenas você entender o conceito, como que se faz, ok? Lá dentro da tabela clientes a gente precisa criar algumas propriedades, então vamos trabalhar aqui ó, sempre com Small Texts e Full Edit, né, porque eu gosto de trabalhar com bastante informação. Vamos excluir essas informações que já existem aqui, agora as tabelas estão vazias, e a gente vai preencher com as propriedades que eu acredito que vão fazer sentido para o meu negócio. É importante que você entenda aí que as propriedades, elas precisam fazer sentido para o seu negócio, ok? Então a primeira coisa que a gente vai criar aqui, ó, vamos clicar aqui e vamos criar a primeira propriedade. Então, vamos dar um nome para esse cliente, vamos chamar ele de Alex. Vamos colocar aqui o nome de Select, tá? Vamos colocar aqui uma propriedade Select, que vai se chamar CRM, que é como a gente vai visualizar dentro de um CRM de venda, tá? Se você não sabe o que é CRM, vou deixar um link aí para você estudar um pouco sobre CRM. Vamos colocar aqui a opção empresa, e aqui eu vou colocar em texto, tá? Pode ser outras coisas, pode variar aí bastante. Vamos colocar aqui segmento. Isso daqui vai ser um multi-select, é legal, porque você pode colocar, por exemplo, saúde, cria aqui, mas vamos supor que seja especificamente nutrição. Então você pode vir aqui e colocar nutrição, e aí ele vai estar com os dois segmentos selecionados, mas se você não quiser, você só simplesmente tira, e como você pode perceber, ele permanece existindo na lista. Então é legal você criar um segmento ou segmentos dos clientes que você atende e isso vai facilitar bastante, tá? Aqui a gente já está falando um pouco mais de venda, tem alguns outros aspectos, não vou adentrar muito nesses quesitos, estou construindo conforme a minha central, as minhas necessidades, porque eu acredito que vai fazer sentido. Faz sentido se você tiver um acompanhamento de vendas, aí se você tiver um fluxo de vendas, tá? Vamos colocar aqui uma data de aniversário. É interessante, algumas pessoas gostam de usar, outras não, então faz parte, tá? Vou colocar aqui proposta, então qual é a proposta que eu enviei para ele? Vou colocar num formato de arquivo, files in media, certo? Media. Então tem aqui, então a qualquer momento eu posso escolher um arquivo e subir aí dentro dessa propriedade. Vou colocar a opção de serviço, qual é o serviço que eu estou prestando para ele. Novamente vou utilizar multi-select, porque eu posso colocar, por exemplo, social media, ou se você trabalha com mais coisas, por exemplo, você pode colocar branding, ou se você trabalha com outro, você pode colocar aí, sei lá, web design, né? Depois você também pode vir aqui, né, clicar nos 3 pontinhos e alterar as cores, por exemplo, né? Dependendo da quantidade de coisas, como você vai perceber, ele tem um número limitado de cores, né? Então, dependendo da quantidade de serviços ou segmentos que você atende, obviamente você vai ter que repetir cores, mas é legal se você conseguir evitar repetir, tá? Então vamos colocar aqui portal, que vai ser o local onde esse portal do cliente vai ficar.
por enquanto é uma propriedade em texto, como vai ser especificamente uma relação, a gente não criou o portal ainda, a gente não vai fazer nada por enquanto, tá? E vamos criar aqui projetos. E aqui em projetos vamos deixar em texto, porque isso daqui também vai ser uma relação de tabela. Daqui a pouco a gente volta para cá. Bom, muito bem, agora eu já tenho todas as visualizações que eu precisava, né? Tudo que eu precisava enxergar, eu já tenho aqui. No entanto, eu quero, por exemplo, visualizar apenas o CRM, algumas informações do cliente, e acabou, é isso. Então, eu quero visualizar o portal, quero visualizar o projeto, não preciso visualizar a proposta, não preciso visualizar segmentos, não preciso visualizar serviços. Ah, mas Sebastião, quero ter uma visualização do CRM. Muito bem, então vamos criar uma visualização em board, ok? E vamos chamá-las de CRM, uma vez que eu criei essa visualização em board. Então, eu criei aqui a versão CRM, vamos voltar ali para o default, vamos criar aqui as opções de CRM, tá? Eu basicamente trabalho com o seguinte, primeiro contato, então criei o primeiro, briefing, proposta, negociação e, por último, mas não menos importante, andamento e, finalmente, perdido. Andamento são os clientes ativos, então até para facilitar, vamos colocar assim, ó, ativo, ele fechou negócio com você, e perdido é um cliente que perdeu. Eu geralmente sigo essas etapas aqui, pode ter uma outra modificação, e uma vez que eu tenha criado aqui a opção de CRM, agora a gente está visualizando como se fosse um cliente, olha só, que vai andando conforme o seu prospect, né? Conforme você vai avançando aí na linha do tempo com o seu cliente, ok? É interessante você ter essas opções porque isso facilita você acompanhar o cliente, né? Acompanhar desde o primeiro contato, já informar os dados dele, não ter 30 tabelas, um Google Form, outro Typeform, outro documento no Doc, outro documento no Word, outro no e-mail, enfim. Eu consigo centralizar todas as informações aqui, inclusive subindo, por exemplo, a proposta dele aqui, tá? Então, isso é interessante. Vamos agora para projetos. Vamos trabalhar especificamente aqui com o que a gente precisa trabalhar dentro de projetos, tá? Então vamos lá. O que a gente precisa que projetos tenha? Vamos colocar aqui, vamos criar um projeto exemplo e vamos abrir ele para começar a criar as nossas relações. A primeira relação que a gente vai ter aqui é a opção cliente, tá? Essa opção cliente vai ser uma relação que a gente já vai criar, então vamos colocar em texto. Depois a gente vai ter status do projeto propriamente dito, que é, como você já deve imaginar, o select. Por último, a gente tem aqui roadmap, que é mais ou menos o deadline do nosso projeto, tá? E aqui é interessante que a gente vai trabalhar com datas de início e vai trabalhar com data final. Então, isso aqui é para visualizar ele dentro de uma linha do tempo, ok? A gente vai trabalhar agora colocando as tarefas. Então, sim, tarefas vão estar relacionadas aqui, por enquanto, em formato de texto, tá? Depois a gente vai trabalhar com uma opção de progresso, vai ser como a gente vai trabalhar especificamente a barra de progresso dele. Qual é a nossa meta de conclusão? Isso daqui vai ser um número e esse número vai ser sempre igual, nesse caso aqui vai ser 100%. Vamos colocar 100 e vamos colocar percent. Olha só, ele até já colocou mais. Pronto, agora sim tá certo. Vou colocar aqui uma opção de cor, que é uma coisa legal que eu estou gostando de usar agora. Vai ser uma fórmula, então deixa como texto. Vou colocar aqui uma barra de progresso. Sim, muita gente me pede para ensinar isso daqui, a gente vai aprender aqui, tá? E não menos importante, na verdade é isso. Na realidade, isso era tudo que a gente precisa para essa tabela. Bom, uma vez que as propriedades estejam criadas, a gente sabe mais ou menos quais são as propriedades, o que vai o que, aonde, tá ótimo. A gente conseguiu criar as propriedades necessárias e agora a gente precisa relacionar as tabelas entre elas. Então, se você lembrar, eu tinha falado que lá em clientes, vamos voltar novamente em clientes, vamos criar aqui, eu tinha falado que os projetos eles vão estar relacionados, ok? Ou seja, os projetos você vai poder vir aqui numa lista e selecionar. A gente já tem um projeto exemplo ali, então vamos colocar aqui, ó, projetos all, tá? Para facilitar a busca por ele, vamos vir aqui em projetos e vamos mudar ela para um tipo relação. Em relação, ele vai me dar aqui a opção para eu selecionar outra tabela. Então, a partir desse momento, nós estamos dizendo que nós vamos relacionar, vamos cruzar os dados de uma tabela com outra. Nesse caso, a gente quer cruzar os dados com a tabela projeto
projetos all, certo? Então aqui a gente tem a central Sebastian barra clientes e vamos criar esta relação. Pronto, a partir daqui ele já vai ter criado automaticamente uma tabela aqui, ó. Ele vai criar uma propriedade de relação. Vamos abrir ela aqui para a gente visualizar. Ele criou ela aqui, ó, exatamente aqui, que vai ser oficialmente essa primeira. Só criei ela aqui, essa clientes, para que a gente soubesse que ela existe. É muito importante que você visualize as informações antes de sair criando essas relações, porque vai ficar mais fácil de você criar as relações se você souber o que você de fato quer criar, tá? Então eu vou deletar essa propriedade porque eu não preciso mais e vou renomear essa propriedade para clientes. Então, a partir do momento que eu selecionar um cliente aqui, por exemplo, o cliente que a gente já tem, que é o cliente Alex, ele automaticamente vai relacionar no Alex o projeto ou os projetos que forem relacionados com ele. Posso fazer o oposto? Posso. Por exemplo, posso vir aqui, vamos colocar um projeto exemplo 02. E aí eu quero que, na verdade, os projetos relacionados com esse cliente sejam o projeto 02. Pronto, eu criei aqui e ele vai relacionar esse projeto automaticamente. Olha só, cadê o cliente? Aqui. Ele vai relacionar esse projeto com o Alex automaticamente. Posso fazer o oposto também, como eu falei, certo? Então eu posso selecionar e arrastar ele em qualquer lugar. Ah, o cliente tem mais de um projeto. Ele pode ser relacionado em mais de um projeto? Pode. Então vamos colocar ele aqui no projeto 1 e vamos colocar ele aqui no projeto 2, só que dessa vez eu clico no mais, ok? Vamos supor que vá trabalhar com os dois ao mesmo tempo. Então estou criando aqui as relações, clico sobre elas, clico no mais uma vez, no mais no segundo, e aí ele já cria aqui essas relações. Se você tiver outros clientes, se você tiver outros projetos, você vai relacionando eles conforme a necessidade. Isso aqui é muito importante porque é assim que você realmente vai conseguir centralizar todas as tarefas do seu cliente, tá? Vamos ver se tem mais alguma relação aqui. A gente tem a relação do portal, que a gente ainda não criou, a gente vai ter uma aula só para falar sobre isso. Vamos criar aqui outras relações que sejam necessárias, como por exemplo as tarefas. Lembra que a gente falou que vai ser uma relação? Então vamos criar aqui em tarefas uma relação. Vamos lá, em relação. Então a gente está criando um relacionamento e a gente vai colocar assim tarefas total, que ele aparece central Sebastian. Vou criar a relação, pronto, as tarefas estão criadas. Mais tarde, no cliente portal, na aula de projetos, eu vou falar especificamente sobre como você vai organizar essas tarefas para elas aparecerem aqui automaticamente. Vamos voltar lá na central e vamos ver como essa relação foi criada aqui. Se você bem se lembra, a gente já tinha criado aqui uma opção de projetos, ok? Dentro dessa opção de projetos, a gente ia fazer esta relação. Como criei a relação por lá, ele já criou aqui para mim esse campo. Então agora eu arrasto isso daqui para o local onde estava a anterior e excluo essa propriedade que novamente ela só foi criada para eu ter uma visualização e vou deletar esta opção aqui agora e renomear a outra, colocando projetos. Pronto. Agora lembra que eu disse que cliente ela ia ser uma coisa dentro de uma relação. Aqui eu não preciso criar uma relação para a tabela de clientes. Por quê? Os clientes que estarão dentro dessa tabela serão apenas aqueles clientes que estiverem dentro do projeto. O que você quis dizer, Sebastião? Vamos supor que a gente esteja trabalhando com uma tarefa do projeto 1, tá? Então essa é uma tarefa do projeto exemplo 1. Vamos dar um nome para esse projeto? Vamos colocar aqui, ó, por exemplo, website, ok? Então vamos supor que seja um website. Essa tarefa aqui é, por exemplo, a configuração da hospedagem. É uma das tarefas que é comum dentro de uma criação do site, ok? Então esse é o projeto que vai estar trabalhando esse website. Esse website, ele já está lá relacionado com o Alex, ele já tem essa relação. Porque quando você cadastrou o seu cliente, relacionou lá quais são os projetos que ele vai trabalhar, automaticamente você já definiu isso. Então, por exemplo, vamos voltar aqui mais um pouquinho porque eu quero que você entenda no detalhe, tá? Porque entender no detalhe é o que realmente vai fazer diferença. Vamos supor que você tenha pegado um novo cliente. Esse novo cliente vai se chamar Alisson, tá? Ou nova cliente. Então a gente tem um nome aí bastante unissex. Aí você fala o seguinte, ó, legal, você fechou com ele, o nome da empresa do Alex é blá blá blá, tá? Então ele é do segmento de nutrição e saúde.
a data de aniversário dele é qualquer uma, não nos interessa agora, o serviço que você vai prestar para ele é de web design, ok? E aí você vai colocar um projeto para ele, um projeto novo, certo? Simplesmente vai vir aqui em projetos e aí você vai criar um novo site para o Alisson, né? Ou você vai criar um novo site para o Alisson. Então a gente vai colocar aqui, ó, web site. Você pode colocar um nome para facilitar a vida, como por exemplo o nome da empresa dele. Então vamos colocar o nome da empresa dele. Vamos colocar o nome de sushi, pronto. Vai ser isso. Ele vai te dar a opção aqui, ó, já que ele não encontrou esse website, ele vai te dar a opção de criar uma nova página. Leia com atenção, ó, criar uma nova página, website sushi em projetos AL, ok? Então vou criar aqui, agora o nome da empresa dele vai ser sushi. Pronto, é isso. Tá? Estou com fome, deve ser isso. Nem sei se assim se escreve sushi, gente. Se não for, tudo bem. O que importa é você entender o conceito. Então, criei esse novo projeto e automaticamente esse novo projeto surge aqui para mim, certo? Então, dentro desse projeto, eu posso vir aqui e criar as tarefas que são necessárias. Por exemplo, configurar hospedagem. Ele já existe, mas eu quero criar outra, ok? Então, vou criar aqui, ó. Tá pronto. Aí também preciso configurar DNS. Vou criar aqui um novo DNS. Depois eu vou mostrar uma forma mais simples de você criar essas tarefas. Isso aqui é só para você entender o conceito das relações, tá? Então eu criei aqui configurar hospedagem, configurar DNS. Se você voltar lá na central, você vai ver que essas tarefas elas já aparecem aqui para mim como no status, ok? Mas eu quero visualizar o cliente dessa tarefa. Por quê? Porque essa é a grande vantagem de eu centralizar as coisas, que eu possa de fato visualizar. Aqui tarefa, este projeto se relaciona, e aqui cliente. Ao invés de eu vir aqui e criar uma nova relação, eu preciso pedir para o Notion apenas para que ele encontre quais são os projetos que estão associados dessa tarefa e quais os clientes estão associados a ele. Para fazer isso, eu vou utilizar uma propriedade chamada Rollup, ok? Então a gente vai usar essa opção de Rollup e aqui ele vai me dar algumas opções. Então qual é a relação que eu quero pesquisar? Rollup é uma propriedade de pesquisa, ele vai te mostrar uma informação que ele vai encontrar. Se você entender um pouco de Excel, ele vai ser algo similar a um PROC-V ou a um PROC-H que a gente tinha nos Excels quando a gente criava justamente relações entre tabelas. Se você não entende nada de Excel, então esse meu exemplo foi completamente inútil para você, entende apenas o conceito básico que é uma pesquisa dentro de outro lugar. Eu quero que ele pesquise na tabela de projetos, que já está aqui associada. Eu quero que ele pesquise o cliente e eu quero que ele me mostre o original. Então, o que ele encontrar lá, eu quero que ele mostre aqui para mim. A partir de agora, ele vai mostrar as tarefas que estão associadas ao Alisson ou as tarefas que estão associadas ao Alex. E para facilitar a minha vida, eu quero também que a propriedade do meu board de status, ele mostre especificamente, ele me mostre quais são os projetos que estão associados. O website Alex, o website Sushi. Pronto. Agora eu não preciso mais criar essa relação. Eu simplesmente pedi para ele fazer uma pesquisa e ele trouxe essa informação para mim. Se eu for lá em clientes, você vai perceber que dentro do clientes não existe uma relação com tarefas, porque eu não criei uma nova relação. Isso mantém o meu Notion mais limpo e naturalmente mais rápido. Porque se eu criasse aqui uma outra relação com tarefas, projetos, de novo, eu teria aqui um cruzamento desnecessário de informações. Então, basicamente, você precisa entender que o Rollup ele cria justamente essas informações, ok? Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre o portal do cliente e a gente vai finalizar o dashboard de maneira geral. O portal do cliente ele provavelmente vai ser uma aula um pouco mais longa, eu vou voltar aqui em tarefas, vou voltar em projetos, vou voltar em outros lugares, inclusive dentro do cliente, para criar aí algumas informações que são cruciais. Aqui o que é mais importante você ter entendido é como criar essas relações, como de fato essas relações funcionam, tá? Uma coisa antes da gente encerrar essa aula é que você precisa lembrar que você já tinha criado aqui a opção do colaborador, tá? Então aqui é importante que você lembre que tudo que você criou lá vai continuar sendo atualizado aqui. Então olha só que legal, você consegue ver que as tarefas que você criou lá nos outros locais também vão aparecer aonde essas tabelas estiverem aparecendo, ok? Então a gente se vê na próxima aula.